Olá, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882, há 137 anos. Quem não conhece a tagarela Emília, a boneca de pano feita pela tia Anastácia, amiga de Narizinho, ou a Cuca e o Saci, personagens do folclore brasileiro imortalizados nos livros de Monteiro Lobato. Essa obra riquíssima passa a domínio público e ganha muitas edições. Recebemos a escritora Marisa Lajolo, especialista em literatura infanto-juvenil, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Unicamp, o pesquisador João Luiz Secantini, professor de literatura brasileira da Unesp e... Ah, se apareceu, né? Tava reinando por aí. Tava mesmo, isso mesmo. Se apresente, por favor. Euzinha, sou a Emília Marquesa de Rabicó, condessa de 3 estrelinhas, fada de pano, dadeira de nomes, inventadeira de ideias, catadora de saci e redatora-chefe do jornal O Grito do Pica-Pau Amarelo. E sou todinha feita de Marcelas, uma florzinha cor de ouro que se dá nos campos lá do meu sítio da vovó. Cheirinho Ótimo, de Emília, tá camomila. ótimo. Por enquanto, que eu tenho que acabar a apresentação aqui. Nós recebemos também Ricardo Silva dos Anjos, que veio colocar música em nossa conversa. Obrigada pela presença de todos aqui hoje. Vamos começar, então, por essa questão do domínio público. Começa, então, este ano, a obra de Lobato passa a domínio público, que significa que não pertence exclusivamente a seus descendentes. O que muda na prática? Bom, eu acho que muda favorecendo os leitores, porque o Lobato poderá ser editado por qualquer editora, ele poderá, e com isso você vai ter diferentes livros contando as histórias do Lobato. Você vai ter diferentes Emílias, você vai ter diferentes tia Anastácias, você vai ter diferentes Narizinhos, e com isso os leitores vão ter uma pluralidade de inspirações na leitura do Lobato, além da questão econômica, porque se você tem várias editoras lançando o livro, você vai ter diferentes preços para os livros do Monteiro Lobato, o que é ótimo para os leitores. De uma certa forma, é o sonho de todo apaixonado por Monteiro Lobato, seja como leitor, como pesquisador. Quer dizer, tem um Monteiro Lobato muito mais acessível, que pode ter muito mais caras, pode ser apropriado pelas editoras, cada uma com a sua identidade. Mas acho que a gente vai ter vários Lobatos, isso é bom para todo mundo. Não, um exemplo disso já está aqui, ó, Povoado de Livros. Todos esses aqui são lançamentos da FTD, da Companhia das Letras, no caso, Companhia das Letrinhas, né, voltado também ao público infantil. Emília, você gosta de ler? Euzinha, gosto muito. Eu acho batatal. Gosto muito de contar histórias. E as minhas preferidas são as de princesas e as de príncipe também. Inclusive, a minha Narizinho, lá no Reino das Águas Claras, ela foi convidada para ir numa festa, num grande baile. E ela colocou um vestido maravilhoso. Parecia uma fada dos 7 mares. E sou também, sabe o quê? Eu sou escrevedora de memórias. E isso mesmo, já escrevi. Escreve mesmo? E o Visconde foi meu secretário. Mas não escrevi com papel qualquer, não. Eu escrevi com um papel da cor do céu, com todas as estrelinhas. Ai, que difícil cortar essa... Ela não tem ponto de corte, né, gente? Vai emendando uma coisa na outra. Essa é toda costurada. Agora, professora, passados 71 anos da morte de Lobato, qual que é a importância dessa obra para a literatura brasileira? Você começa, Secantini? O Monteiro Lobato é absolutamente fundador da nossa literatura num sentido simbólico, lógico que houve muitos outros antes dele, mas quando ele aparece com a sua obra, é sem dúvida uma obra revolucionária, que inova em muitos aspectos, seja na forma, na estrutura, seja nos temas que ele vai abordar, e sobretudo, o que a gente valoriza muito é uma nova concepção de infância, de criança que vem, né? A criança na literatura infantil brasileira, antes ela estava muito sujeita ao poder dos adultos, essa coisa toda, e com Lobato ela vem para primeiro plano, ela vai enfrentar o adulto de igual para igual, para não dizer de muitas outras coisas que a Marisa pode complementar, que dizem respeito ao diálogo que a obra do Lobato estabelece com toda uma tradição, desde a cultura brasileira e a cultura internacional, a literatura internacional, enfim, é uma obra de fôlego muito inovadora. Eu concordo plenamente, assino embaixo do que você está dizendo. E acho que esse último ponto em que você tocou, eu acho que a obra do Lobato, ela é
Ela é uma fonte e, ao mesmo tempo, ela bebe na fonte de uma literatura universal infantil de desde sempre, desde os contos de fadas que ele reescreve. As fadas na obra dele têm comportamentos diferentes, as princesas tradicionais também. Então, eu acho que Lobato é efetivamente um modernizador da literatura infantil. E essa modernização dele passa por essa imagem de criança que ele monta nos seus livros, das quais eu acho que a Emília é o grande emblema. E a grande força dessa criança presente nos livros do Lobato, representadas talvez pela Emília, é a irreverência, não é? É a ideia de que de que a criança ela não é um objeto do adulto para exprimir. É o ser criança de fato, não é? É o ser criança de fato, que geralmente é ser travessa, é ser irreverente, é fazer o contrário do que querem que faça. E a Emília é dona de fazer isso o tempo inteiro. Muito bem, não é, Emília? Ao mesmo tempo, eu acho que o Lobato também produz uma renovação na literatura não infantil brasileira, não é? Que é uma coisa menos trabalhada do que a literatura infantil. Mas digamos que o Lobato traz um outro Brasil para a sua literatura não infantil, que também é muito importante e muito boa. Que Brasil é esse? É um Brasil que está em extinção na época em que ele escreve. É um Brasil rural, é um Brasil mais antigo, é um Brasil que está lutando com a urbanização da sociedade brasileira e todos os dramas decorrentes disso. E eu acho que o Lobato teve uma sensibilidade fantástica para captar esse momento de transição. E é uma coisa curiosa que o Lobato é um pouco o campeão do desagrado e o campeão da censura na literatura brasileira. Essa percepção do Lobato, da transição do Brasil, é meio que condena o Lobato a ser o pré-modernista, né? Ficando a ideia do modernismo restrita aos advogados de um Brasil urbano, de um Brasil moderno, em termos que não eram efetivamente os termos, não eram os níveis de modernidade da sociedade brasileira na época em que ele escreveu. Na época em que escreveu e hoje, né, só aproveitando, citou essa palavra censura, houve essa polêmica recente justamente de um conteúdo racista na obra de Lobato, professor. Olha, toda vez que se tentar olhar para a obra do Lobato de uma única perspectiva, tem um empobrecimento muito grande. O Lobato ele não suporta isso, como a própria Marisa disse, quer dizer, ele aparece no momento de transição, é que muitas coisas estão acontecendo na história, na cultura, não só brasileira como internacional, só dá para entender o Lobato como produto da contradição, quer dizer, existem tensões muito vivas na obra dele, que não são só da obra dele, são da sociedade brasileira, são dos outros escritores. Talvez tudo isso apareça com muito mais força no Lobato, porque ele ficou em muitos outros, não ficaram na memória e não estão sendo lidos e a obra não esteja tão viva. Mas o racismo é uma das questões, quer dizer, o Lobato ele veio de um século profundamente racista e quando começa a escrever num Brasil que ainda não encerrou esse capítulo, como não encerrou até hoje, e há representações que nunca são uma coisa só, não é? Há resquícios desse mundo com esses valores e há também muita coisa que já avança, não é? Que são representações muito afetivas. A própria tia Anastácia talvez encarne como ninguém essa ambiguidade toda que às vezes querem restringir, quer dizer, Lobato era racista em relação à tia Anastácia. Isso é muito pouco, né? A tia Anastácia é muito mais do que isso. A Emília está aí para dizer isso. Tem alguém que pode... Como assim? Que absurdo é esse quando ficam falando do meu padrinho Monteiro Lobato? Porque ele enxergava longe, como eu enxergo com os meus olhinhos de retrós, bem longe. E vou dizer mais, o meu padrinho gostava muito da tia Anastácia, tanto é que me fez pelas mãos de fada dela. Não é isso? Além do que, ele gostava muito do quê? De jabuticabas. E as jabuticabas são o quê? São frutinhas de que cor? Pretinha. Isso mesmo. Então, se ele fosse esse tal desse negócio aí de racista, ele não comia jabuticabas. E a minha narizinho também. Muito bem. Agora, o livro que dá origem ao sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, que ganhou aqui também mais uma nova edição, organizada pela professora Marisa Lajolo. O que tem nesse livro aqui de atemporal, professora, que ainda encanta crianças há tantas gerações? Olha, eu acho que esse livro é a matriz da fantasia que percorre toda a obra infantil do Monteiro Lobato, né?
Mas ainda assim eu queria voltar um pouquinho à questão anterior, porque eu até fiz uma cola, porque eu tinha certeza que essa questão do racismo ia rolar nessa discussão. E queria reforçar um pouco o que o Secantini disse dos vários Monteiros e dos muitos Lobatos, né? Quer dizer, que em diferentes momentos da vida ele teve diferentes atitudes. Eu queria ler um pedacinho de uma carta dele de 1947 para um escritor chamado Vladimir Guimarães. Em 47 foi feita uma peça de teatro a partir da obra dele, que foi encenada na Bahia. Ele foi assistir a estreia da peça e, de volta da Bahia, ele diz o seguinte: e o candomblé da Bahia? Nunca uma festa me impressionou tanto. Ainda voltarei aí com mais tempo para estudar o candomblé. Por aqui vou ler tudo o que existe sobre o assunto. O candomblé da Bahia dá vontade da gente ser negro, bem preto. Olha só, enaltecendo as nossas raízes, as raízes africanas também. Como é que, quer dizer, é claro que a obra dele, tanto a infantil quanto a adulta, ela é cheia de ecos de comportamentos da sociedade brasileira relativos à forma como o negro é visto, ao preconceito contra o negro. Agora, eu acho, e aí a edição da Companhia das Letras manteve todas as passagens que são vistas como preconceituosas, porque eu acho que a filosofia da edição foi que, se apagasse isso da obra do Monteiro Lobato, você desfigurava um momento da sociedade brasileira. Precisa entender o contexto, então, em que ela está. Sim, mas também a questão de que, se você apaga as marcas de preconceito na cultura brasileira, os movimentos negros deixam de ter razão de ser. Né? Quer dizer, seria uma sociedade já completamente apaziguada. O que a gente fez foi, nessas passagens, a gente inventa um diálogo entre a Emília e alguma outra personagem, e daí se discute esse contexto, mas também sem aquele tom professoral de nota de rodapé. Né? Não é uma coisa anônima, é a Emília sempre brincando e dizendo essa história, por exemplo, que foi criada pela tia Anastácia. A FTD também lança várias edições, né, professor, sobre também o seu trabalho, aí vários títulos. Ainda nos títulos que foram editados, ainda não apareceram esses que têm causado mais celeuma, mas é lógico que há muitas possibilidades editoriais, não é? Há também aquelas que podem estar mais preocupadas, talvez, com uma criança pequena, leitora, e eu também já assumi, às vezes, essa posição bastante rígida, que não se mexe no texto de um autor clássico, mas dependendo de como for a circulação, pensando muito na criança que está ainda num processo de formação psicológica, como leitor, etc. Tal, hoje eu tenho, assim, informações de mediadores muito preparados que sabem que, às vezes, quando um livro que tem representações do negro pejorativas e com crianças que já vêm de um ambiente onde essa questão é bastante discutida, uma família militante, que já tem uma certa consciência do problema, às vezes a criança se identifica de uma forma negativa, sofre com aquilo, às vezes sofre o bullying dos colegas. Então, não me parece hoje, mais como eu já cheguei a pensar, em alguns casos, que dependendo do tipo de edição e para o público em que ela vai circular, que não se possa mexer um pouquinho no texto. Até o editor se valendo um pouco do próprio Lobato, porque ninguém mais iconoclasta do que ele quando publicava os autores da sua editora. Ele mexia com vontade, nunca uma edição era igual a outra, nem das suas próprias obras, nem de outros editores. Agora, lógico que isso tem que ser feito com muito bom senso. É importantíssimo que existam edições como essa que a Marisa, né, nos fala da Companhia das Letras, mas podem existir muitas outras, talvez, que façam recortes. E é muito curioso, porque essa polêmica das questões mais, vamos dizer assim, francamente racistas para os valores de hoje, representam muito, muito, muito pouquinho do texto do Lobato. Né? Então, às vezes, você eliminando algumas poucas expressões e palavras e resguardando, lógico, notas explicativas para o mediador, para outras pessoas que se interessam pela edição, você poupa a criança numa situação de leitura compartilhada, socializada, coletiva, de não ser, quer dizer, por que perder esse escritor maravilhoso em nome de 5 ou 6 palavrinhas? E tem mais novidades. A Turma da Mônica também se aventurou no sítio do Pica-Pau Amarelo. A editora Girassol convidou o Maurício de Souza para ilustrar Narizinho Arrebitado, o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato. Anos atrás, ele recusou uma proposta semelhante e ele contou para a gente essa história. É que Monteiro Lobato foi tão importante como o autor dos primeiros livros que eu li,
que achava que não estava preparado para isso. Era quase que mexer com algo sagrado. Mas no caso de hoje, quando várias editoras estão republicando, e cada qual à sua maneira, os livros de Lobato, eu vi que era o momento de me juntar aos vários desenhistas que ilustraram sua obra, e tudo aconteceu no tempo certo. O que vejo de melhor nessa edição é que a escritora Regina Zilberman fez pequenas adaptações pontuais, atualizando algumas expressões para que Lobato inspire as novas gerações, como sempre fez. Nesse mês de abril, comemoramos o aniversário de Monteiro Lobato e o Dia do Livro Infantil, quando lançaremos o livro O Sítio do Pica-Pau Amarelo, para fazer par com esse narizinho arrebitado. Esse daqui, olha. Abraço a todos, até mais. É esse daqui, ó. Agradeço muito, Maurício de Souza, por ter mandado esse vídeo pra gente. Você viu, Emília? Olha você aqui, ó. Na Turma da Mônica, não é? Isso mesmo. E a Emília foi criada, então, em 1920. Naquela época, as meninas ricas tinham bonecas de porcelana importadas, loiras de olhos claros. Já as meninas pobres tinham bonecas de pano feitas em casa. Você nasceu assim, não é, Emília? Isso, eu nasci de uma saia velha da tia Anastácia. E eu quero mesmo falar aqui com os meus botões algo que eu fiquei aqui pensando que o senhor disse. Porque o meu padrinho, ele era polêmico, e isso é muito bom. Porque assim, as pessoas aprendem a pensar. Não tem essa coisa de ficar com as ideias todas prontas. Quem pensa ideias tortas com a cabeça dos outros só vai encontrar piolho. Emília, preciso que você fique quieta um pouquinho agora, porque eu vou precisar aqui conversar outras coisas com os professores, outros assuntos, combinado? Então, Combinado. ó, pirlim pim pim. Ufa, sossegou, tagarela essa boneca, não é? Vamos aproveitar então para falar um pouquinho do aluno Monteiro Lobato. Aqui no livro Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia da professora Marisa e da Lília Schwartz. Ele traz várias passagens na vida de Lobato. E agora uma história sobre Lobato, o aluno. Ele fez um exame para estudar aqui em uma escola de São Paulo e foi reprovado justamente em português. Então, ele escreveu uma carta para a mãe dele quando ele tinha 13 anos. Olha só o que ele diz na carta. Parece que vou morrer, principalmente vendo como a senhora, papai e seu Germano, que era o professor, vão ficar tristes. Só de me lembrar saem lágrimas dos olhos. Se alguém perguntar por mim, diga que não sabe, que morri. Quer dizer, ele ficou bem abalado com isso, mas reprovado justamente em português. Isso que chama a atenção, não é? Não foi o único. O Drummond também passou por Drummond apuros, também. O que depõe um pouco contra professores de português, nossa profissão, Eu né? sempre digo para os meus alunos, muito cuidado para você não ser o professor de português que vai criar problemas para um grande escritor no futuro, porque você vai entrar nas histórias da literatura de uma maneira meio canhestra. Era uma época em que o ensino de português era uma coisa muito diferente do que se faz hoje, não é? Eu acredito numa capacitação diferente do professor contemporâneo. E o Lobato, desde criança, desde jovem, ele implicava com a gramática, mesmo depois de adulto, depois de escritor, ele vivia mandando originais para um amigo dele, que era professor de português, pedindo para corrigir, para pôr os acentos, para pontuar. Ele dizia sempre que ele não sabia isso. Acho que essa reprovação marcou-o mais como resíduo, né, ao longo da vida, uma certa insegurança em saber satisfazer as exigências da gramática, e depois ele se vinga quando ele escreve Emília no País da Gramática, né? Que ele põe uma língua completamente policial. Mas tem um lado muito bom que também ele assume uma atitude muito iconoclasta, muito irreverente em relação à língua, né? Quer dizer, era alguma coisa para ser reinventada o tempo todo, ao ponto de, quando ele é editor, ele se atrever a fazer uma coisa que para muitos seria uma heresia. Eu me lembro muito do episódio da Moreninha, né? Que ele resolve editar a Moreninha e reler alguma coisa que ele tinha lido lá na juventude, e ele fala, nossa, mas isso daqui está muito distante, né, do leitor de hoje. E ele copidesca, quer dizer, ele escreve a Moreninha numa linguagem um pouco mais facilitadora, que seria uma heresia, e ele, do ponto de vista cronológico temporal, ainda estava muito próximo, né, da Moreninha. Quem diria hoje, não é? Então, quer dizer, hoje mexer no Lobato, para o Lobato talvez não fosse um crime tão grande. Estou sentindo falta da Emília agora nessa conversa. Vamos ver se ela volta, então? Vamos chamá-la de volta aqui, não é? Pirlim pim pim. Opa, acordou. Tô aqui, pirlim pim pim. Aproveita então e chama o intervalo pra gente. Chamo sim.
Euzinha, vou chamar todo mundo para depois do intervalo voltar. A gente volta já já. Não pisca. Já estamos de volta com o Panorama e hoje falamos sobre Monteiro Lobato. Com a gente, os professores de literatura brasileira Marisa Lajolo e João Luiz Secantini, a ilustre personagem Emília e o músico Ricardo Silva dos Anjos. Precisamos colocar aqui nessa conversa também que Monteiro Lobato traduziu, adaptou vários clássicos da literatura, não é? Robinson Crusoe, Poliana, Moby Dick, entre tantos outros. Em relação a essa relação do Monteiro Lobato com todo o universo da literatura estrangeira, tem essa faceta fantástica, né? Que ele era um grande adaptador, tradutor e em geral, quando ele era tradutor, era mais adaptador, né? Por essa a irreverência, assim, não ter esse compromisso de respeitar tanto o texto estrangeiro, mas eu acho que também faz com que a gente pense no Lobato muito como alguém plenamente inserido naquilo que hoje tanto se fala, né, num mundo globalizado, quer dizer, ele era um globalizado avant la lettre, tanto porque estava muito voltado para criar condições que o leitor brasileiro tivesse acesso a toda essa tradição literária estrangeira, como porque ele trazia para os seus livros, assim, para valer mesmo essas histórias todas. Um livro pouco lembrado do Lobato, que é o Pica-Pau Amarelo, se fala muito assim a saga do Pica-Pau Amarelo, mas pouca gente às vezes conhece este livro. Esse livro é um primor, porque realmente na história que ele vai contar aqui com a turma do sítio, ele traz simplesmente todas as tradições do universo da fantasia, de várias culturas, dos contos de fadas, da Grécia antiga, das Mil e Uma Noites. Estão todos os personagens ali interagindo com o pessoal do sítio. Isso, naquele momento, é muito inovador e faz com que esse livro seja um dos que estejam mais vivos para a criança de hoje. Muito bom isso, não é, Emília? Outros personagens aí, além dos personagens do sítio. Tô aqui pensando. Você gosta de algum deles? Gosto de muitos. Inclusive, eu trouxe a chave aqui do tamanho. Isso, porque ao lado do sítio do Pica-Pau Amarelo tem as Terras Novas, não tem? E lá estão todos eles. Tem a Capinha Vermelho, tem a Alice no País das Maravilhas, o papai já apareceu lá, tem o Minotauro, tem o Centauro, tem todos eles, tem muitas histórias por ali. Mas eu gosto muito da chave e do tamanho, porque assim eu fiquei pequenininha naquela época, porque eu fui desligar a guerra. É um absurdo, as pessoas ficam brigando por tudo, sai fecha dos bons. E eu fui lá porque a vovó, ela estava muito triste. Então eu fui lá na casa das chaves, mas ao invés de eu desligar a chave da guerra, eu desliguei a chave do tamanho e fiquei pequenininha, do tamanho dos insetos. Se deixar, ela vai embora, não é? Quanta história. Tem algum outro personagem que vocês gostariam de chamar a atenção aqui? Na chave do tamanho que a Emília mencionou, e que fica pequenininha e mora na cartola do Visconde, ela é um livro que fala da Segunda Guerra. É um livro onde aparece o Hitler, o Mussolini, o ministro da Inglaterra. Ou seja, o Lobato é um panorama, para homenagear o seu programa. Muito bem. É um panorama geral da história ocidental, desde sempre até o momento dele. E com posições, às vezes, muito de vanguarda, né? O pacifismo dele durante a Segunda Guerra, né? O começo em que Dona Benta está profundamente deprimida pelo fato da guerra estar acontecendo e levando uma imagem que é muito forte para o leitor infantil. Ela diz assim, pensar que as avós de Londres com seus netinhos estão sendo bombardeados e elas vendo seus netinhos morrerem. Então, isso me deixa triste, tanto que a Emília vai fazer toda a grande estripulia, a malandragem dela, para trazer a paz, porque é alguma coisa que incomoda o Lobato. Você fala em escolher personagens, o Lobato é quase impossível para quem gosta muito de ler o Lobato. Mas vale a pena lembrar que sempre as personagens do Lobato, elas nunca são uma coisa só. E isso faz mesmo as mais, por exemplo, a Dona Benta, né, que poderia ser uma personagem, um clichê da vovozinha, que já aparecia na tradição da nossa literatura infantil. A Dona Benta é uma mulher muito moderna, contemporânea. Por exemplo, não ter a figura masculina, a figura paterna entre as personagens ali do sítio já é algo muito avançado e por aí vai. Cada uma das personagens que a gente for pegar tem várias facetas, nunca só boa, só má. Muito rico. É um universo muito rico. Riquíssimo. Né? E acho que a outra figura que atualmente é muito polêmica, mas que também tem essa dupla face, é a tia Anastácia. Sim.
Há uma hora em que a tia Anastácia é chamada, junto com a dona Benta, como as pessoas mais sábias do mundo, para organizar a paz de um mundo que está em guerra. Quer dizer, há várias formas do Lobato lidar com essa questão da harmonia mundial. É muito doloroso você ver... outro dia alguém estava comentando isso, que eu acho que é muito doloroso, uma certa melancolia no fim da vida do Lobato. Sim, né? As últimas obras dele, como a fantasia salvando e curando aquela melancolia, mas que assim mesmo ela transparece um pouco nas obras. Ele escrevia muitas cartas, né? A professora já leu aqui uma, eu li uma outra. Vou encerrar lendo uma terceira aqui, são muitas, tem várias aqui no livro da biografia. Vou ler o trecho aqui de outra, que dessa vez foi escrita para o neto dele. O meu coração já cansado de fazer tic-tac. Isso quer dizer que não vou ficar muito tempo neste mundo. Breve me mandarei para o outro, onde a vida deve ser mais agradável porque não há corpo para carregar. Então, me divertirei muito de puxar a perna e fazer outras reinações com os vivos. Ele escreveu essa carta em 1948 e faleceu no mesmo ano. Para terminar, então, o que o mantém vivo? Eu acho que a profunda compreensão do espírito brasileiro, do tempo dele e de uma espécie de universalidade do espírito infantil representado pela Emília como uma forma de antídoto ao desalento. São tantas coisas, mas uma que particularmente me toca, acho que é um escritor que escreveu para crianças, para adultos, mas no caso da sua literatura infantil, ela tem uma capacidade de integrar realidade e imaginação como poucos, assim. Ela incendeia o imaginário de uma criança, de um leitor qualquer, mas ela fala muito e de uma forma bastante crítica sobre o aqui e agora. Isso eu acho que ele fez como ninguém e mantém a obra dele muito viva. E você, Emília, o que você aprendeu com ele que leva para a vida? Não esquece jamais. Eu aprendi a ter coragem, muita coragem. E também acreditar nos sonhos. Sabe por quê? Porque tem um livro que é o Caçadas de Pedrinho, que ele dizia que o que importa não é ser gente grande, e sim gente de coragem. E também os sonhos são assim. A gente sonha e depois transforma tudo em realidade. Olha eu aqui para provar. Eu acho um absurdo que ando falando de mim mesmíssimo nos livros. Todos dizem que eu não tenho coração, que é falso. Mas eu tenho coração, sim. E não é de banana, não. Coisinhas à toa não me impressionam. Mas ele dói quando ele vê uma grande injustiça. Eu estou convencidíssima que o maior mal da humanidade são as injustiças. Por isso eu preciso ler e reler todas as histórias do meu padrinho. Com pra certeza. Aprender a pensar. E tenho dito. E tenho dito. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Então, fica a dica aqui, todos esses livros, FTD, Editora Girassol, Companhia das Letras, pela Companhia das Letrinhas. Maravilhosos livros de Monteiro Lobato. Terminar então com música, Emília, que tal? Eu acho batatal. Então, vamos lá. Vem, Emília. O palco é seu. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasci uma menina valente. Emília, sou boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, eu era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Que absurdo! Emília, 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 Emília. Mas a partir do momento que aprendi a andar, euzinha tomei uma pílula e tagarelei a falar. E tagarelei a falar. Eu sou feita de pano, mas penso como um ser humano. Sou esperta e atrevida, é uma maravilha.
Emília, Emília, Emília.